1 Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Geu, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Eu levantei do pó e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando-me com seus pecados. Por isso, Baasa, vou determinar e vou exterminar você e os seus descendentes, e vou fazer com a sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez, e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, por meio do profeta Geu, filho de Hanani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra a sua descendência, por todo o mal que ele tinha feito aos olhos do Senhor, irritando com as suas obras e fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, e reinou 2 anos. Zimri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arza, seu encarregado em Tirza. Zimri entrou na casa, atacou Elá e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e Zimri reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zimri matou todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, Zimri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Geu, contra Baasa, por todos os pecados que Baasa e o seu filho Elá cometeram, e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito nos livros da história dos reis de Israel? No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zimri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu o rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Onri saiu de Gibeton, estando todo o Israel com ele, e sitiou Tirza. Quando Zimri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio ao redor de si e ali morreu. Isso aconteceu por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido, e fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zimri e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri passou a reinar. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Onri
fez o que era mau aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que ele levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de honra, ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Onde morreu e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Zerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Beletita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Nun.